E ela no final, praticamente no final do vídeo, ela disse que, né, se as crianças e jovens dessa nossa época dessem valor, né, não dão mais valor ao que tinha valor. E quem é pai aqui, quem é mãe, eu tenho certeza que você deve, por algum momento, ter enfrentado algum problema com teu filho, em relação ao seu comportamento, à sua conduta. A dificuldade, eu sei, que você tem para educar os seus filhos, nesses dias atuais, na presença do Senhor, como tem sido difícil. Então, que essa noite, os amados saiam daqui mais firmes, fortes, crendo naquilo que Deus prometeu a você, sua família, porque a palavra de Deus diz o seguinte: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Vamos lá, a palavra do Senhor, 1 Coríntios 1, 25 diz o seguinte: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém? Eu quero iniciar, irmãos, a pregação com este versículo, louvado seja Deus, porque nós vamos falar sobre valores e princípios que Deus ensina na sua palavra, e que nós devemos guardar isso, não somente guardar em nosso coração, mas colocar em prática, e depois passar de geração em geração, ensinar aos nossos filhos. E essa noite, nós cremos que o Senhor vai falar ao nosso coração, Ele já tem falado. Eu quero que você pense comigo, quando se trata dessa passagem que acabamos de ler agora. Como assim? A loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria humana? Essa é uma pergunta de muitos hoje, principalmente dos gentios, das pessoas que não conhecem a Deus. Como assim a loucura de Deus? Quando as pessoas do mundo ainda, porque a gente era, quando olhava para o crente, achava eles, como que a gente chamava eles? De loucos, não eram assim? Toda hora aparece esse crente aqui para falar de Jesus para mim, de novo batendo na minha porta, um amigo que, não, né, que antes era do mundo, agora está na igreja, agora só vive querendo falar de Jesus. Então, quantas vezes nós fomos, né, abordados por amigos, pessoas que se tornaram loucas por Jesus, só que a gente não entendia. Por que nós não entendíamos esta loucura? Porque nós não dávamos valor àquilo que tinha valor. Porque essa loucura de Deus, para quem era do mundo e para quem é do mundo, parece loucura. E no mesmo contexto, na mesma passagem, no verso 18, ele vai dizer, Paulo vai explicar o que é a loucura. A loucura para os que se perdem é a palavra da cruz. Então ele diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo, porque sempre houve essa inversão de valores. Então, assim como nós vimos nesse vídeo, irmãos, né, quando nós tínhamos a nossa vida, antes de nos tornarmos cristãos, nós prezávamos por valores. Nossos pais, querendo ou não, muitas das vezes sem conhecer Cristo, mas eles prezavam por valores. Ou seja, eles sempre nos ensinaram: façam o bem e não façam o mal, façam o que é certo e não façam o que é errado. Foi assim ou não foi? Ou continua sendo assim ou não é? E será que nós estamos ensinando os nossos filhos dessa maneira? Eu estive numa reunião na escola do meu filho, que tem 9 anos de idade, 5º ano, e o que as professoras falaram das crianças, amados, de alguns da sala, principalmente as meninas, foram as que mais chamaram a atenção e desobedeceram durante esse período, desses primeiros meses desse ano. As que mais foram inconstantes na sala, que falavam palavrão, que desobedeciam a ordem dos professores, foram as meninas, mas não deixando os meninos de fora. As reclamações, irmãos, eram tantas, mas tantas, que assim nós ficamos, todos os pais ali com certeza envergonhados de estar dentro daquela sala. Depois a professora chamou cada pai, cada mãe no particular e falou de cada filho. E eu louvo a Deus pelo que eu recebi de retorno, de feedback da professora. Eu louvei a Deus porque
Às vezes eu chamo muita atenção do Davi, eu fico tão preocupado com as coisas que ele assiste, com as coisas que ele faz, com as coisas que ele fala, com quem ele brinca, com quem ele sai, aonde que ele está. A gente ensina a palavra, traz para a igreja, e mesmo assim a gente se pega, né? Ou pegam eles, às vezes meio desobediente, sem saber, muitas vezes o que fazer. E agora, será que meu filho vai seguir os caminhos de Jesus, vai ter uma boa conduta? Eu louvei a Deus, né? Porque às vezes a gente que convive 24 horas praticamente, né, com os nossos filhos, que boa parte do tempo eles estão na escola, mas eu recebi boas notícias dele, e eu louvei a Deus, né? Então, aonde era para corrigir, né, eu conversei com ele, mas assim, a dificuldade que ele tem é somente no aprendizado, segundo a professora. Ela falou, gente, e falou que dos palavrões, o Davi ele nem se mete, das brigas ele nem se mete, e a coisa é muito feia, irmãos, que assim, parecia uma sala de adolescentes, estava falando de adolescentes, sabe, que a gente imagina, os adolescentes é que dão mais trabalhos, jovens, mas hoje está desse jeito, a inversão de valores está muito grande, irmãos. E essa era que nós vivemos, esse tempo da tecnologia, ele tem realmente causado um grande mal para a vida dos nossos filhos. Você viu no vídeo, você conversa com qualquer psicólogo, qualquer cristão, bem informado, bem entendido na palavra, nós vamos ver que, né, a tecnologia, quando nós a damos para o nosso filho sem controle, ela destrói a vida deles, como a droga acaba destruindo a vida dessas pessoas que acabam utilizando do crack, da cocaína. A gente pensa que não, mas segundo pesquisas, isso mexe tanto com a cabeça das nossas crianças, a tecnologia, o celular, o tablet, o jogo, o computador, que quando nós vamos tirar dela, ela se torna aquilo se torna uma abstinência para ela, ficar doida para pegar aquilo de volta, e a gente acaba tendo que não podendo tirar de uma só vez. A mesma luta que os pais têm com o filho que estão nas drogas, para tirar as drogas dessas pessoas, não pode mais de uma vez, porque eles não aguentam ficar sem, e aí tem que ser aos poucos. Então é muito importante a gente saber desde cedo a controlar e a manter a ordem, né, sobre a vida dos nossos filhos. Isso é muito importante, e a gente está vendo aí as notícias dos últimos dias, como Satanás tem investido em destruir as nossas crianças. Então está acontecendo muita coisa, e a gente precisa se basear na palavra para continuar combatendo essas coisas. De que maneira vamos combater? Mantendo os bons costumes, os princípios e valores que Jesus nos ensinou através da sua palavra. Porque hoje, para nós que estamos na presença de Deus, vemos tudo ao contrário. Imagina uma pessoa, irmãos, que veste um casaco pelo contrário a vida toda. Para ela vai ser normal, né? Você olhar uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que tem um casaco, você que está de blusa aí, tem bolso, não tem sua blusa? Você já tentou vestir ela ao contrário? Como que os bolsos ficam dessa blusa? Como que os bolsos dessa blusa ela ficam, desse casaco eles ficam? Para fora, não dá para você utilizar. Aí eu vou dar um exemplo mais ou menos assim. Imagina uma pessoa que cresceu a vida toda usando casaco ao contrário. Este era eu e você quando não conhecíamos Jesus. Só que para nós o casaco continuou sendo casaco, como para aquele que vestiu o casaco de uma forma correta. Estes são aqueles que já serviam a Jesus, usavam os bolsos do casaco, mas para nós o casaco estava servindo para esquentar do mesmo jeito. Então o casaco ele continua servindo para alguma coisa. Só que os bolsos não funcionam. Da mesma forma é a vida daquele e daquela que ainda está no mundo, que acha que viver sem Jesus, viver sem Deus, vai dar tudo certo no final das contas. Tipo, ele vai morrer e acha que vai para o céu, fazendo as coisas da carne e achando que pode fazer as coisas de Deus ao mesmo tempo. Não, está errado. A mesma coisa está acontecendo com o mundo hoje. O mundo continua vivendo como aquele que veste a vida inteira aquele casaco invertido, do qual os bolsos não servem para nada. Aprendemos muitas coisas que parecem ser corretas, mas na prática não funcionam. Não era dessa forma.
Quantas coisas a gente fazia, achava que estava tudo bem. Uma mentirinha, vou beber aqui um pouquinho, não vai pegar nada. Vou beber socialmente, vou fumar um cigarrinho, não, né? Vou jogar um pouquinho, né? Vou me viciar em alguma coisa, mas isso não vai pegar nada. Porque enquanto estávamos no mundo, para nós esses valores eram os que valiam, mas não, são os valores invertidos. E a Bíblia vai nos ajudar a nos vestir, a vestir os valores de uma forma correta, ou seja, virar o casaco do avesso, e agora além do casaco você vai poder utilizar o bolso para esquentar a sua mão, para colocar alguma coisa no seu bolso. É assim o Evangelho na vida de todo aquele que se converte. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos falar de inversão de valores, mas hoje nós vemos o contrário. Quem estão vendo as coisas pelo contrário, também somos nós. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus ela é mais forte que a força humana. Como que esse versículo ele se aplica na nossa vida hoje? Como eu acabei de dar um exemplo dessas pessoas que acham que estão vivendo de uma forma correta, mas que não, estão vivendo de uma forma errada. Como eu disse no início, as pessoas antes, como nós um dia também fizemos, zombávamos dos crentes. Eu não me esqueço, vou evitar citar nomes aqui. Hoje eu tenho um amigo que ele é pastor há muitos anos, mas antes era o pior da minha turma. Era um cara mulherengo, pegava todas as meninas do bairro. Hoje ele estava com uma aqui, amanhã ele estava com outra lá, e queria levar a gente para o mesmo caminho. E bebia, e zoava, e falava palavrão. Até certo dia ele deu uma sumida e de repente ele apareceu convertido. De terno e gravata, a gente demos muita risada. E aí a gente continuou nas nossas festas, nas nossas curtições. E este amigo sempre aparecia nas festas, mas ele chegava, a gente todo de bermuda, cabelo raspado, brinco na orelha, muita bebida, e ele chegava de terno e gravata. A gente imaginava, né, que ele ia participar conosco, mas não, ele ia lá só para tentar ganhar um de nós para Cristo. E a gente falava, sai daqui, não vai rolar esse negócio de ser crente. E até que ele ia embora. E ele insistiu. Hoje, pela graça de Deus, eu me converti há 22 anos atrás. Ele já era convertido, então deve ter mais ou menos uns 30 anos, eu acredito, que ele se converteu. E hoje, há mais de 10 anos, ele já é pastor. Uma igreja bastante renomada, a Igreja Assembleia de Deus. Ministério do Brás. Hoje ele é pastor dessa igreja há muitos anos. E a gente hoje olha para trás e vê tudo aquilo que passou. E quase que muitos desperdiçaram aquela oportunidade. Mas eu fui um dos felizardos que depois de alguns anos eu agarrei com toda a minha alma, com toda a minha vida, a oportunidade de servir Jesus. E aí eu pude enxergar, irmão, pelo contrário. Houve a conversão, o Senhor estava indo numa direção e o Senhor me botou contra a direção do mundo. O mundo vinha nessa direção e Jesus ia nessa outra direção contra o mundo. E eu passei a enxergar agora um olhar agora oposto. Então Deus me permitiu enxergar as coisas de uma outra forma. E aí eu fui aprendendo e hoje estamos aqui reforçando isso para a igreja. Para que nós saibamos, irmãos, que você deve continuar pregando a palavra de Jesus, porque a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Aleluia! Muita gente dá risada da Bíblia, porque quando nós lemos para elas veem nós pregando ou tentando ganhar elas para Jesus, elas pensam, nossa, que loucura! Mas a palavra de Deus, ela vira do avesso os valores, ela vira os nossos valores. Pelo contrário, no início parece estar errado, parece até estar tudo errado, porque a gente estava acostumado a viver e ver o mundo de uma outra forma.
Mas quando nós praticamos a palavra do Senhor Jesus, o que Deus ele diz nela, nós descobrimos de como a vida funciona bem melhor. Não é verdade? Então, irmãos, a loucura de Deus, ela é poderosa. Glória a Deus. Olha aí para você quem você era antes. A loucura de Deus, como nós lemos, ela é mais sábia do que a sabedoria humana. Então o mundo se acha o tal, se acha a ciência, aí tem muita gente que se acha sábio mais que Deus. Mas a palavra de Deus diz, ainda que Deus fosse louco, mas ainda que houvesse, né, a loucura de Deus, ela ainda é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus, como se ele fosse fraco, ainda que Deus fosse fraco, a sua fraqueza é mais forte do que a força humana. Glória a Deus. Então, primeira coisa que nós devemos ter, a não negociar os nossos valores. Hoje Deus te deu a oportunidade de ver, de enxergar o mundo com outros olhos, com a visão de Deus. Como que ele enxerga o mundo? E você está vendo aí como você agia antes. Então guarde os seus valores, mantenha. Sobre a fraqueza de Deus ser mais forte do que a força humana, o mundo nos ensina que tudo depende das nossas forças, sim ou não? Né? As pessoas acham, essas pessoas que não conhecem a Deus ainda, não, que tudo é mérito seu. Você tem que, lógico, nós precisamos trabalhar para ter o nosso pão de cada dia, mas é por causa de Deus que nós temos o nosso trabalho. Tudo nós devemos agradecer a Deus, porque tudo vem dele. Mas muitas pessoas acham que tudo que elas possuem e têm foi por conquista dela mesma, foi com suas próprias forças. Mas não, o mundo ensina assim, ou seja, que tudo depende da nossa força. Mas a Bíblia vai dizer que é nas nossas fraquezas que nós encontramos a verdadeira força. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 30, ele disse: se devo me orgulhar de alguma coisa, vou repetir, se eu devo me orgulhar de alguma coisa, que seja nas coisas que mostram as minhas fraquezas. Paulo disse: alguma coisa eu tenho que me orgulhar. O mundo não. O mundo quer mostrar que eles são fortes. Olha as conquistas, olha o que eu inventei, olha o que eu fiz, olha o que sou. Aí vem o apóstolo Paulo, na outra direção, no oposto, vendo o contrário, nos ensinando através da palavra que a fraqueza ela é boa. Aí o mundo olha para a gente: você é fraquinho, isso aí não vale nada. Eles mal sabem, irmãos, que é na nossa fraqueza que nós somos fortes. Porque quando estamos fracos, nós vemos que tudo depende de Deus. Não é dessa forma? Tudo depende de Deus. E sozinhos nós não podemos fazer nada. É nas nossas fraquezas, no momento de fraqueza, em que nós descobrimos que cada conquista, que cada vitória que nós obtemos é um milagre de Deus. Então a fraqueza de Deus ela é mais forte do que a força humana. E eu quero viver a minha vida toda me orgulhando, como o apóstolo Paulo, naquelas coisas que mostram as minhas fraquezas. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. E para finalizar, irmãos, muita coisa para falar, mas eu vou encerrar aqui. Essa daqui, às vezes, até aqui, ok, certo? Nós nos convertemos, se tiver alguém aqui afastado, nós já pedimos que o Espírito Santo possa estar falando no teu coração, te convencendo, você que nos assiste também. Mas nessa noite, você escutou aqui, né? O mundo tem tentado fazer você voltar atrás. Quer que você volte para trás, né? Volte lá para o Egito, para você enxergar aquelas coisas que nós acabamos de ministrar aqui. Pareciam boas, mas não eram boas. E depois,
nas fraquezas. Nós vimos aqui, aprendemos com a palavra que nós devemos nos orgulhar de que é nos momentos de fraqueza que nós vemos que somos fortes por causa de Jesus, por causa de Deus. E para finalizar, o mundo ensina que nós devemos vencer o fogo com fogo. Mas a presença de Deus não é assim. Valores e princípios não se vence fogo com fogo. Como nós temos sido em nossas casas, na presença dos nossos filhos, na presença das pessoas? Porque, para falar desse valor, né, ou deste princípio, eu quero ler Romanos 12, 21, que diz assim, ó, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E nós estamos vendo dia a dia as pessoas se deixando vencer pelo mal e praticando coisas muito ruins. É muita maldade, irmãos. É muita coisa cruel. Não dá nem para falar. Tem coisas que a gente vê e não quer saber mais. Não dá nem para compartilhar, que é muito forte. O que tem acontecido tem sido muito forte. Tem mexido com a cabeça das nossas crianças. Elas têm acesso à informação. Elas têm essa informação nas escolas. Os nossos filhos já sabem até de datas. No dia tal não vai ter aula porque disseram que vão fazer tal coisa. Nas faculdades está do mesmo jeito. Vocês estão vendo aí. As pessoas estão cheias de maldade dentro de si mesmas. Então nós como igreja precisamos manter-nos de pé no meio deste fogo cruzado, irmãos. Nós temos que ser os mais espirituais possíveis, os mais parecidos com Jesus possível, para continuar combatendo essa maldade. O mundo tem nos provocado e ele quer que nós devolvamos a ele com a mesma moeda, para depois apontar para nós o nosso erro e falar, lá não é crente. Mas quando nós falamos dessa questão, desse princípio de guardar esse valor que Jesus ensinou, muitos crentes fecham a cara, entortam a boca, porque eles acham que não é assim. Quando alguém nos machuca, nos insulta, nos ofende, nos engana, o conselho do mundo é pagar com a mesma moeda ou fazer algo pior, sim ou não? Mas Jesus vai nos ensinar na palavra que nós devemos amar os nossos inimigos. Será que nós temos guardado esse princípio, esse ensinamento de Jesus e temos praticado? Outra coisa, abençoar quem nos ofende. Glória a Deus, amém. A Bíblia nos ensina a amar os nossos inimigos e abençoar os que nos ofendem, que falam mal de nós, sim ou não? Quem aqui consegue praticar isso nesses dias de hoje? Era para todo mundo estar dando glória a Deus. Eu consigo, irmão, eu sou de Jesus. Era para todo mundo estar convicto desse ensinamento aqui e dizer em alto e bom som, eu consigo, porque Jesus me ensinou a ser assim. Ele ensina a gente a ser assim. Sabe por que nós devemos fazer o que Jesus ensinou? Porque antes nós éramos inimigos da igreja e eles tiveram misericórdia de nós. Deus usou-nos ou alguém para nos pregar a palavra antes de se tornar cristão? Ou você acha que já nasceu salvo? Você acha que você já nasceu salvo? Deus, Ele usa as pessoas. Ele já veio, Ele se fez um humano. O próprio Deus deixou o seu trono para se tornar humano, para nos ensinar na prática algo que nem precisava Ele ter feito isso. Mas Ele precisou deixar o seu trono de glória, enviar o seu Filho unigênito e ensinar aqui para nós essas coisas. Então a palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos amar os nossos inimigos, abençoar aqueles que nos perseguem, nos insultam. Isso parece loucura agora para a igreja,
Mas não, nós devemos compreender que os nossos inimigos são as pessoas que ainda estão perdidas. E elas precisam de Jesus como nós precisamos lá atrás. E aí muita gente paga o mal com o mal, se esquecendo disso. Essa pessoa ainda precisa de Jesus, por isso que ela te ofendeu, ela te insultou, é porque ela ainda não é convertida, ela não conhece esse Deus que você conhece. Mas por que nós agimos assim? A palavra de Deus vai nos ensinar que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não são contra as pessoas, mas é contra a maldade que as pessoas fazem, é contra o mal. Então nós devemos orar, nós devemos evangelizar, e nós não devemos pagar com a mesma moeda o que elas nos fizeram. A única coisa que pode vencer a maldade é a bondade. E se a gente escolhe o caminho da maldade, irmãos, nós não fazemos a vontade de Deus. Deus não se agrada. Se retrucarmos com a mesma moeda, o mal vai vencer e a situação vai se tornar pior ainda. Essas pessoas que partem por esse caminho, o caminho de não perdoar, de não enxergar o seu inimigo com esse olhar cristão, com o olhar de misericórdia, elas acabam se tornando pessoas amargas, pessoas amarguradas, depressivas, elas acabam fazendo mal a si mesmas. Elas ficam pior, porque mesmo na igreja elas pagam com a mesma moeda aquilo que elas receberam. Então, quando alguém fizer um mal para você, pense muito antes de querer dar uma resposta para essa pessoa, de fazer algo para essa pessoa. Pense que hoje você aprendeu que Jesus, Ele não quer que você pague o mal com a mesma moeda. Ele quer que você, muito pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá de beber para ele, dá de comer para ele. Se ele tiver sede, dá de beber para ele. Amém? Quando viramos as coisas pelo contrário e não desistirmos de fazer o bem, no fim seremos vitoriosos, para a glória de Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que o Senhor nesta noite, culto com a família, diante de um cenário que estamos vivendo nos dias atuais, a igreja venha manter os seus valores e princípios que aprenderam com a palavra do Senhor. Diante dos filhos, ensinem o caminho que devem andar para que eles não se desviem dele quando eles crescerem. O mundo, na atualidade, ele carece de princípios bíblicos, irmãos. E é você e eu que Deus quer usar para que eles possam enxergar Cristo através das nossas vidas. A falta dessas virtudes levam as pessoas a se atolarem mais e mais numa lama, num abismo sem fim, onde tudo para elas parece permitido, egoísta, vazio e sem razão. Mas os cristãos podem desempenhar um excelente papel no meio dessa sociedade, se a gente estiver munido da palavra de Deus, dos princípios que o Senhor Jesus Cristo nos ensina por meio da sua palavra. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nesta noite, Senhor, eu quero te agradecer pela tua poderosa palavra. E, Senhor, que o Senhor saiba que nós que estamos aqui, eu, a igreja, estamos aqui, Senhor, nos dedicando e pedindo a ti sabedoria dos altos céus para continuar pregando a palavra da cruz, que é a loucura para os que se perdem. Oh Senhor, a tua loucura é mais sábia que a sabedoria humana, a tua fraqueza é mais forte do que a força humana, e por isso também nós queremos nos orgulhar de que é nos momentos de fraqueza em que o teu poder ele age e nos faz fortes, Senhor. Mas também que isso não seja motivo para continuarmos pecando, para que o Senhor possa fazer algo por nós. Não. Que o Senhor possa usar cada um aqui, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Derrama dons sem medida, Senhor, segundo a necessidade da igreja. Eis aqui jovens, adolescentes, adultos, crianças. Derrama, Senhor, dons sobre a vida de cada uma delas, e continue usando cada um deles
para a Tua glória, para a Tua graça, para a Tua misericórdia, para que preguem o Evangelho em todo o tempo, a toda criatura. Deus, obrigado, Senhor, pelo culto desta noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus, e que essas virtudes, os princípios e valores, todos aqui venham mantê-los, venham dar bom testemunho lá fora e aqui dentro da igreja. Pai querido, que as pessoas olhem para nós, porque o mundo se encontra em trevas, eles estão à procura de uma luz, e essa luz é a igreja. Que nós venhamos fazer a diferença no meio dessa sociedade cheia de maldade, até que o Senhor volte. Oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus.